O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que aceita negociar pontos da reforma da Previdência e que a idade mínima de aposentadoria das mulheres pode baixar para 60 anos. Era começo de expediente no Palácio do Planalto. O encontro, o primeiro de profissionais da imprensa com o presidente Jair Bolsonaro, foi num salão ao lado do gabinete presidencial. Também foram convidados o vice-presidente Hamilton Mourão, os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, o organizador da reunião. Com a autorização do presidente quebrar o protocolo, para inicialmente agradecer a presença de todos os senhores e senhoras da imprensa, instituição essencial e fundamental na democracia e ao entendimento de todos nós aqui no nosso Palácio do Planalto. Ao dar as boas-vindas aos jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do papel da imprensa para a democracia e a sociedade. Disse que, se tinha usado redes sociais até aqui, pretendia cada vez mais informar a população por meio da comunicação profissional. Segundo ele, é uma necessidade desse momento em que o governo busca convencer os parlamentares e a população sobre a importância da aprovação da reforma da Previdência. Pela reforma, o presidente disse que o governo tem que dar todas as explicações ao Congresso, se organizar para as votações. E reforçou que vai buscar o apoio sem o toma lá da cá, troca de cargos e favores políticos. Ele se referiu ao que chamou de algumas gorduras na proposta de reforma, que na negociação com o parlamento poderão mudar. Citou o benefício de prestação continuada, BPC. O texto da reforma da Previdência eleva dos 65 para 70 anos a idade para que o idoso de baixa renda receba o benefício de um salário mínimo. Para compensar, a reforma prevê que a partir dos 60 anos, esses idosos recebam um benefício de R$ 400. Outros pontos de negociação seriam a aposentadoria rural e a idade mínima para a mulher se aposentar. Em vez de 62, como estabelece a proposta, 60 anos. A maior parte da conversa com jornalistas, que duraria 40 minutos, foi sem a divulgação dos registros de som e de imagem. O presidente falou sobre a recuperação da saúde dele. Disse que está bem. Se lembrou do atentado de que foi vítima. Afirmou que as investigações deverão ser concluídas no mês que vem. Se lembrou da facada. Ficou emocionado. Disse que sentiu medo. Falou também sobre a família, sobre Dona Michele, a primeira-dama, a filhinha Laura e a relação com os 3 filhos. O presidente disse textualmente, abre aspas, nenhum filho meu manda no governo, fecha aspas. E que o senador Flávio, o deputado Eduardo e o vereador Carlos têm carreiras autônomas. Quanto a Carlos, que o ajuda na comunicação nas redes sociais, o presidente disse que pediu o que chamou de uma segurada e que vai cuidar ele próprio da moderação de conteúdos postados em redes sociais. Sobre as relações com o governo de Israel, afirmou que a mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, como fizeram os Estados Unidos e chegou a ser cogitada pelo Itamaraty, não está assegurada ainda ou descartada de vez. O governo vai considerar um conjunto de interesses nacionais, estratégicos e comerciais antes de decidir. O Ministério da Saúde anunciou que vai compartilhar com os laboratórios os riscos da compra de medicamentos para pacientes com doenças raras. O diagnóstico veio quando Jordana completou 1 ano. Atrofia muscular espinhal, conhecida como AME, uma doença rara degenerativa. Ela precisa tomar um medicamento para evitar que a doença avance. A gente tem uma medicação pela plano de saúde, né? E espera, assim, para que as outras crianças, todo mundo tenha esse acesso. Então o Estado, né, tem que se responsabilizar pelas crianças, porque o Spinraza é a única medicação que tem hoje para o tratamento da miotrofia muscular espinhal. O Spinraza, usado no tratamento da AME, será o primeiro do projeto piloto do governo. E vai funcionar assim. O paciente precisa procurar um centro de referência, que faz o controle de doenças raras. Os especialistas desses centros vão prescrever o medicamento. O paciente retira o remédio em uma unidade do SUS, que em muitos estados é a própria farmácia de alto custo. Todo o tratamento vai ser documentado e acompanhado. E os resultados serão levados para o Ministério da Saúde.
Com base nesse acompanhamento, o governo vai compartilhar com os laboratórios a eficácia do tratamento. Nos casos em que o remédio não estiver tendo benefício clínico, será oferecido um outro tratamento ao paciente e o governo deixa de pagar ao laboratório por esse remédio específico. O ministro da Saúde disse que as primeiras compras na nova modalidade começam em março. Por ano, o custo do tratamento da atrofia muscular espinhal passa de R$1 milhão. Algumas promessas ou intenções dos medicamentos não se concretizavam frente ao custo. Então, na Itália, iniciou um processo de compartilhamento de risco. Então, você incorpora o medicamento, faz a seleção de quais são os pacientes objeto daquele medicamento e compartilha-se o risco. Se funcionar, continua o programa. De tempos em tempos tem que ser reavaliado. Se não funcionar, o laboratório em questão devolve o dinheiro. A estimativa é que 13 milhões de pessoas sejam portadoras de doenças raras no Brasil. A Associação dos Portadores de Doenças Raras aprova o projeto, mas alerta que é preciso transparência. O importante nisso é que o governo faça o controle da evolução do paciente. Eu acho que vai ser eficiente para o paciente se é feito de maneira correta. Ou seja, a supervisão médica e a supervisão laboratorial e clínica do paciente tem que ser feita com muito critério. A soma de toda a riqueza produzida pelo Brasil em bens e serviços no ano passado repetiu o resultado de 2017. Crescimento de 1,1%. Em 2018, o governo e os economistas previam um produto interno bruto bem melhor, mas surgiram dificuldades para a economia ao longo do ano. O ano de 2018 começou com esperanças renovadas na economia. Saímos da recessão depois de 2 anos seguidos de resultados negativos. O PIB cresceu 1,1% em 2017, puxado pela reação impressionante da agropecuária. E se depois da tempestade vem a bonança... As previsões eram as mais variadas, né? Você tinha quem prevesse 4%, mas o próprio ministro da Fazenda falava em 3% de crescimento. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E o PIB fechou com o mesmíssimo resultado de 2017. Melhorou um pouco, mas ainda estamos no mesmo patamar do primeiro semestre de 2012. A gente está ainda num crescimento muito baixo diante de todas as perdas com o período recessivo, né? O PIB caiu mais de 8% no período recessivo e a gente cresceu só 1,1% em 2017 e agora a gente repetiu o mesmo número em 2018. Então é muito pouco, então dá para dizer que realmente é uma frustração em relação ao número que a gente esperava lá no início do ano passado. O valor geral de todos os bens e serviços que o país produziu em 2018 é gigantesco, 6 trilhões e 800 bilhões de reais. Mas o que interessa mesmo é olhar com lupa para cada um dos setores. A agropecuária, que explodiu em 2017, teve uma variação quase nula em 2018. O resultado foi ruim por causa de problemas nas lavouras de milho, laranja, arroz e cana. A indústria cresceu pela primeira vez depois de 4 anos de quedas. Cresceu pouco, menos de 1%. É que a construção civil, além de não se recuperar, teve ainda uma retração considerável, a 5ª anual seguida. De 2014 a 2018, a queda acumulada foi de 27,7%. O setor de serviços, até que teve um refresco no geral, ficou acima do PIB, e todas as áreas que compõem o setor cresceram. A nossa lupa da economia mostra que o consumo das famílias avançou em relação ao ano anterior, e isso é uma boa notícia. As exportações cresceram menos do que em 2017, e a taxa de investimentos na economia, que gera empregos e novos negócios, foi acima da observada no ano anterior, mas ainda bem abaixo do patamar de 2013. Mas que motivos fizeram a economia andar a passos tão lentos em 2018? Essa linha do tempo mostra que no primeiro semestre tivemos a greve dos caminhoneiros. No segundo semestre, as eleições presidenciais, polarizadas, e ainda a crise na Argentina, país que compra muito do Brasil. E para a gente não ter a sensação de que não saiu do lugar ou de que ficou andando em círculos, o que fazer agora em 2019, hein? Eu acho que a gente tem que primeiro ganhar credibilidade, manter a credibilidade desse governo, fazer as reformas que precisam ser feitas e
lidar com a corrupção de uma forma bem mais direta. O Ministério da Economia divulgou uma nota em que avalia o ritmo de crescimento depois da recessão como muito lento e afirma que a aprovação da reforma da Previdência é fundamental para a retomada do crescimento e a melhoria do ambiente de investimentos. As declarações do presidente sobre a reforma da Previdência repercutiram no Congresso. A deputada Joyce Hasselmann, do PSL, não escondeu a preocupação. Recém-nomeada para a liderança do governo no Congresso, para ajudar nas articulações da reforma da Previdência, ela procurou integrantes da equipe econômica logo após as declarações. Mas, em entrevista, procurou minimizar a fala do presidente. O que o presidente está fazendo é mandando um recado para os parlamentares que está disposto a dialogar, que o governo está disposto a dialogar com o Congresso Nacional, que não vai ser impositivo. E o Congresso Nacional, por óbvio, vai deixar a sua digital nesse projeto. Cabe agora a nós, liderança do Congresso, liderança na Câmara, a nossa base, fazer um trabalho de convencimento para que os nossos parlamentares entendam que qualquer mexida extra é prejudicial no texto da Previdência, ponto. O líder do Partido Novo, Marcel Van Hatten, que apoia a reforma da Previdência, também ficou preocupado com as declarações do presidente. Para ele, Jair Bolsonaro falou cedo demais em mudar alguns pontos da reforma. Eu não acho muito positivo isso que se ceda antes de começar a discussão realmente aqui no Congresso Nacional. Nós aqui vamos defender os nossos pontos no momento em que a reforma começar de fato a tramitar na comissão especial que analisa o mérito. Ela precisa ter uma economia grande porque é uma reforma que vai combater um déficit fiscal, mas também precisa combater a desigualdade que é gerada pelo sistema previdenciário brasileiro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não gravou entrevista sobre o assunto. Por telefone, se limitou a dizer que Bolsonaro mostrou que tem sensibilidade política e social, avaliando questões como o BPC, o benefício de prestação continuada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também não gravou entrevista. Outros parlamentares, incluindo aliados, também fizeram avaliações sobre as declarações do presidente. Acho que Bolsonaro deveria ter mantido o discurso de que ele e a equipe econômica estão abertos para as negociações e que cabe ao Congresso aperfeiçoar a proposta. A preocupação de muitos é que ao admitir mudanças agora, antes das discussões aqui na Câmara, o presidente pode limitar muito o espaço para uma articulação. Os parlamentares dizem ainda que agora caberá ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e aos líderes atuar pesado para manter os principais pontos da proposta. Economistas do mercado financeiro alegam que quanto mais concessões, menor será o efeito da reforma para as contas públicas. A Bovespa fechou em queda de 1,8%.